Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês, da Igreja do Country, segunda vez que eu estou aqui. No ano passado, ali no mês de outubro, eu estive com vocês na Caravana da Esperança, e hoje estou aqui novamente para falar um pouquinho da Palavra de Deus. Eu gostaria de, antes de iniciarmos, convidá-lo a curvar a sua fronte e vamos falar com Deus. Querido e grandioso Deus, louvado seja o teu nome, Senhor, porque mais uma vez o Senhor nos convida a abrirmos a tua palavra e a meditar nela. Muito obrigado porque o Senhor nos dá esse dia como presente para louvarmos e adorarmos o teu nome. Esteja conosco nesta manhã, nesta programação, nesta live, e que o Senhor se faça presente em todos os lugares em que as pessoas estão assistindo nesse momento. Tudo isso é o que nós pedimos e agradecemos em nome e por amor de Cristo Jesus. Amém. Muito bem, no ano passado, quando eu estive aqui, no mês de outubro, eu ainda morava na cidade de Maringá, estava terminando ali a faculdade de teologia e, a princípio, estava trabalhando no evangelismo aqui da Associação Oeste Paranaense. Só que ali no meio de janeiro, nós tivemos um convite para estarmos trabalhando ali com o 1 ano em missão. Não sei se você já ouviu falar do 1 ano em missão, conhece ali o 1 ano em missão. E nós temos esse projeto ali já há alguns anos na Igreja Adventista. E o projeto ele está sendo realizado aqui na cidade de Cascavel, no bairro do Riviera, um pouquinho afastado daqui. E o nosso objetivo é de abrir uma igreja. E eu vou ficar todo esse ano ali nesse projeto. Eu tenho agora 10 filhos, 10 missionários ali junto comigo, lá no bairro do Riviera. E para a honra e glória de Deus, se for da vontade de Deus, nós estaremos abrindo essa igreja. Para quem ainda não me conhece, pastor, você não vai falar seu nome? Vamos lá. Meu nome é Jonathan. Essa mulher que cantou aqui um pouquinho antes aqui de iniciarmos o sermão é a minha esposa, a Bianca Dias, trabalha ali no Colégio Adventista. E então eu estou cuidando ali do 1 ano em missão. Eu gostaria de iniciar contando uma história. E essa história, ela diz que numa pequena cidade do interior, as pessoas estavam sofrendo muito porque não chovia. Ontem aqui em Cascavel nós fomos agraciados com chuva, só que nessa cidadezinha do interior, ela não chovia já fazia um bom tempo. E aí as pessoas começaram a ficar preocupadas, começaram a ficar aflitas, porque se não chovia, a cidade sofria uma escassez de água, e isso se tornou um problema. E então, o prefeito ali daquela cidade, ele, juntamente com seus vereadores ali na cidadezinha, ele tomou uma decisão. E essa decisão era de que no domingo, no próximo domingo ali ao meio-dia, eles iriam se reunir para orarem, independente de religião. Eles iriam se reunir ali na praça da cidade para orar por essa situação, para que isso pudesse melhorar e que em breve pudesse vir a chuva. Só que eles não entenderam muito ali o que o prefeito queria. E aí no próximo slide que você vai ver aí, você vai ver uma menina segurando um guarda-chuva. No domingo, no horário marcado, essa pequena criança ali, ela se achega até a praça da cidade, toda equipada, com uma blusa ali impermeável, com o seu pequeno guarda-chuva todo colorido, com uma bota ali,
toda equipada. E as pessoas ali de camiseta regata, de shorts, chinelo, começaram a olhar para aquela criança e falar: não, tem alguma coisa de errado. Por que ela veio desse jeito aqui, sendo que o sol está de rachar? E as pessoas, onde ela passava ali, as pessoas abriam um caminho e ela passava toda feliz ali, e olhava, e as pessoas olhando para ela. E de repente uma pessoa então decide chegar perto dela e fazer uma pergunta. Eu imagino que você já pensou em qual seria a pergunta. Ele chega na frente daquela pequena criança e fala: e aí? Por que você está vestida assim? Não está chovendo. E aí ela olha para ele, ela: sim, realmente. Mas conversando com meu pai essa semana, ele me ensinou algumas coisas. E aí ele perguntou se eu queria que chovesse. Eu falei: sim, pai. E ele falou: quando nós precisamos e queremos que alguma coisa aconteça em nossas vidas, nós precisamos confiar e nos preparar. E aí aquela criança olha para aquele senhor que havia perguntado para ela e diz bem assim: então, se eu quero que chova, eu preciso primeiro confiar e eu preciso também me preparar para isso. Até porque se começar a chover daqui a pouco se começar a chover, eu vou tomar um banho de chuva, eu não me preparei. E a exatos 15 minutos depois, uma tempestade passou por aquela cidade. E as pessoas que estavam crucificando aquela menina olham para ela e eles tiram 2 lições para a vida deles. Primeira lição: as pessoas estavam pedindo chuva, mas elas não tinham fé que aquilo ia acontecer. Segunda lição: as pessoas pediam chuva, mas as pessoas não se prepararam para a chuva. E quando chegou aquela tempestade, todas as pessoas se molharam. Menos quem? Aquela pequena criança. Talvez eu esteja falando para você que está nos assistindo esta manhã, que esteja pedindo milagres na sua vida, que esteja ali aflito, esteja pedindo um sinal para Deus, pedindo ali algumas coisas que aconteça na minha e na sua vida, mas isso não tem acontecido porque você não tem fé. Talvez também não tenha acontecido porque você não tem se preparado para a chuva de bênçãos na sua vida. Deus, Ele a todo momento, Ele está preparado, Ele está pronto para te ouvir, mas muitas vezes o milagre não acontece, porque eu e você temos duvidado do poder de Deus. Eu convido você nesse momento a abrir a sua Bíblia no livro de Marcos. Abra a sua Bíblia no livro de Marcos, no capítulo 2. E a princípio nós vamos ler o verso 1, 2 e 3. Marcos no capítulo 2, e verso 1, 2 e 3. Você já encontrou? Vamos ler? Marcos 2, de 1 a 3, diz assim: Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo ocorreu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens. Vamos entrar dentro aqui dessa história, vamos contextualizar e entender um pouquinho sobre esses 3 versos. Jesus ali estava no seu ministério, já há algum tempo,
E aí nesse momento, então, depois da cura de um leproso, ele entra ali novamente na cidade de Cafarnaum. E imagine só que já no meio ali do ministério de Jesus, já tinha iniciado o seu ministério. Onde Jesus estava, as pessoas ouviam falar de Jesus. E as pessoas queriam ou querem estar perto dele. E aí naquele momento então Jesus ele estava em uma casa ali em Cafarnaum. E o verso 2 diz que muitas pessoas então estavam indo ali para aquele local, a ponto de não ter mais lugar ali naquela casa, a ponto de aquela casa, aquela pequena casa se encher de pessoas. E algumas pessoas estavam ali olhando pela janela, algumas pessoas fechando ali a passagem pela porta, porque queriam ouvir a Jesus. No próximo slide ali você vê uma cadeira de rodas, porque no verso 3 diz que alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens. Olha só que interessante. E nesse próximo slide aí também nós vemos esses 4 amigos levando esse paralítico, essa pessoa que estava enferma, essa pessoa que não podia de forma alguma ter um encontro com Jesus naquele dia. E aí naquele momento, esses amigos têm uma ideia e eles então pegam esse paralítico, esse amigo ali, colocam em um leito e eles o levam até aquela casa em que estava Jesus. A história ela não termina aqui. E eu convido você a juntos lermos o verso 4 até o verso 9 do mesmo capítulo. E lá diz assim: e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao em que ele estava e, fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vamos parar um pouquinho e entender um pouco mais. Esses 4 amigos, eles queriam entrar pela porta, mas como eu disse aqui para você, a porta estava sem passagem, porque uma multidão estava ali querendo ouvir Jesus. E aí, janela também não dava. As pessoas na janela e não queriam dar lugar. Então eles tiveram uma ideia. Eles olharam para o telhado ali, eles descobriram uma parte ali do telhado, e foi por ali que eles colocaram ali, desceram aquele paralítico, porque aquele paralítico queria ter um encontro com Jesus. Mas olha só agora o verso 5. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Se você notar no próximo slide ali, é apenas uma imagem que mostra semelhantemente como estava a situação naquele momento. Imagine só a multidão ali querendo ver, querendo ouvir a Jesus, e ninguém deixava as pessoas passarem, muito menos aquele paralítico. Foi por isso que eles então descobriram ali o eirado, em um ponto correspondente onde Jesus estava. E foi por ali que eles desceram com muito sacrifício aquele homem que estava enfermo. E agora eu pergunto para você, quem você tem sido nessa história? Você tem sido a multidão? Ou você tem sido os 4 amigos? Responde para mim. Você tem sido a multidão, e agora eu vou te explicar quem eram essas pessoas ou o que representa a multidão. As pessoas que representam a multidão são as pessoas, ou são aqueles problemas, pecados, dificuldades, ou aquilo que o mundo prega dizendo ser a verdade, ou algumas situações que nos afastam de Deus. Você tem sido a multidão? Você tem feito
ou você tem agido de forma que tem levado dificuldades para algumas pessoas lá fora. Você tem pregado mentiras para as pessoas aí afora. Ou pode ser que seja alguns problemas na minha e na sua vida, ou problemas na vida das pessoas lá fora. E eu te pergunto mais uma vez, quem você tem sido? Pastor, eu quero ser os 4 amigos. Muito bem. O que representa esses 4 amigos aqui nessa história? Tudo aquilo que nos leva para mais perto de Jesus. E talvez eu esteja falando para você nesse momento, que precisa deixar de ser multidão na vida das pessoas e precisa ser um amigo que leva as pessoas para mais perto de Jesus. Quem você tem sido? Há muito tempo atrás, talvez alguns não conheçam a minha história, mas por conta do tempo ali, eu gostaria de resumir. E nesse próximo slide que você vai ver aí, eu tenho um amigo em que a nossa amizade ela dura até os dias de hoje. Esse é o Mateus, e eu estou ali ao lado dele. Até os meus 17 anos, eu jogava futebol. O meu pai, ele foi jogador de futebol, e o meu pai, na década de 80, ali até o início de 90, ele jogava futebol. Meu pai, ele jogou com o Raí, Luizão, na época do São Paulo. Meu pai jogou com muitos outros ali, Basílio, e meu pai jogou na Ponte Preta, Guarani, Marília, todos os times ali, a maioria do interior de São Paulo. E aí o sonho dele era que um de seus 3 filhos, se tornasse ali jogador de futebol e seguisse a carreira do pai. Até os meus 17 anos, por mais que eu já era batizado na igreja adventista, desde os meus 8 anos de idade, eu continuava treinando ali, jogando, porque eu conseguia conciliar uma coisa com a outra. E aí, dos meus 14 até os 17 anos, eu joguei na base do Corinthians. E aí esse foi um amigo que eu fiz para o resto da minha vida. O Mateus ali, por ser da minha cidade, interior de São Paulo, cidade de Penápolis, eu fiz uma grande amizade com ele. Eu tomei uma decisão aos meus 17 anos de parar de jogar futebol. Primeiro porque eu herdei uma herança ali do meu pai, e eu tenho um problema sério no meu joelho esquerdo. E um outro também era por questão do sábado, ali, algumas coisas que me impediam de me tornar um jogador profissional. O Mateus, então, ele seguiu a carreira, ele subiu para o profissional do Corinthians, ele jogou ali com o Ronaldo, o Adriano, ali no início de 2010, e todas as vezes que ele ganhava um uniforme diferente, a minha esposa até briga comigo, mas na minha casa eu tenho uma parte ali separada para os uniformes que eu ganhei, principalmente do meu amigo Mateus. O Mateus, se você notar aí nessa foto, você vai ver camisa do Audax, São Paulo, Palmeiras, Corinthians. E o Mateus, ele jogou em Portugal, ele jogou no México. Até novembro do ano passado, ele estava jogando o Campeonato Brasileiro pela primeira divisão, no time do Atlético Goianiense. Ele era o camisa 10, Mateuzinho. E no final do ano passado, ele se transferiu para o Rio Grande do Sul para jogar no Juventude e ajudar o Juventude a subir agora também para a primeira divisão. Desde os meus 9 anos de idade, eu conheço o Mateus e nós tínhamos ali um vínculo muito forte. E aí, todo time que ele passava, ele me mandava um uniforme, eu ia visitá-lo, a gente conversava. Só que eu tomei um rumo ali para a minha vida totalmente diferente do que eu tinha antes. Eu comecei a fazer teologia, e aí todas as vezes que ele me encontrava, o Mateus ele perguntava: e aí, o que você está fazendo da sua vida? E aí parece que eu tinha receio ou medo de contar o que eu estava realmente fazendo. Só que há 3 anos atrás, eu precisava
contar a verdade para ele. Eu precisava ali falar o que eu realmente estava fazendo. E aí, uma das vezes que eu me encontrei com o Mateus ali no final do ano, nas minhas férias e nas férias dele, ele falou, cara, o que você anda fazendo? Eu sei que você está fazendo faculdade, mas e aí, me conta um pouco mais. Eu falei, cara, eu estou fazendo teologia. Ele, tá, mas o que faz a teologia? O que você faz? Eu falei, olha, eu posso ser um pastor quando eu me formar, eu posso ser um professor, um palestrante, e assim por diante. Ele, nossa, que legal. O Mateus, ele sempre foi muito católico. E aí ele se casou quando estava em Portugal, e a sua esposa era evangélica. E aí ele começou a frequentar a igreja. E todas as vezes que ele me via, ele falou, cara, eu fui na igreja da minha esposa, é muito legal, é muito diferente, e algum dia eu vou também na sua igreja. Quando ele estava no time do Juárez, lá do México, Ciudad Juárez, o meu tio, ele mora pertinho ali em Los Angeles, da divisa com o México, e ele tinha um conhecido ali, que era médico do Hospital Adventista ali em Ciudad Juárez. E aí entramos em contato com esse médico para ele se aproximar ali desse meu amigo, fazer um contato, para convidá-lo ali para estar algum dia na igreja. Como Ciudad Juárez era uma cidade muito violenta, o Mateus, ele quebrou o seu contrato ali e quis voltar para o Brasil e não deu tempo. E aí eu pensando, meditando ali, nos meios, no que eu podia fazer para falar do amor de Jesus para ele, eu tive uma ideia. E na próxima imagem, eu estava nas minhas férias de colportagem, estava palestrando ali em algumas igrejas, e eu falei, eu preciso dar alguma coisa para o Mateus, eu preciso falar alguma coisa para ele. E aí, naquele dia eu cheguei na casa dele, eu marquei ali uma visita, e aí ele já veio com uma mala, ele já veio com um uniforme do Atlético Goianiense, e ele me chama de Maninho, ele falou, Maninho, aqui está o seu uniforme, seu presente dessa temporada. Eu falei, nossa, que legal. E aí eu falei, mas dessa vez eu não vim de mãos vazias, eu trouxe um presente para você também. E aí, você está vendo ali, eu dei uma Bíblia para ele, uma Bíblia missionária, eu dei um guia de estudos bíblicos para ele também, e eu dei um livro em que eu estava usando ali nas férias de colportagem, que é o livro Aprendendo a Orar. É um livro motivacional que fala sobre a oração, sobre nos motivarmos a cada dia para buscarmos a Deus. E aí eu dei esses presentes para ele. Na outra semana ele já estava voltando ali para os treinamentos, para a pré-temporada do seu time. E ele, num dia ali, numa manhã, ele posta em seu perfil ali no Insta, obrigado meu irmão, que Deus te abençoe. Aí ele me marca ali no Instagram e coloca ali, tamo junto. E eu comecei a pensar comigo mesmo se aquilo iria surtir algum efeito na vida do Mateus. Ele chega ali na cidade de Goiânia, e ele pega, tira foto ali do presente que eu tinha dado para ele, e ele posta ali, me marca, e ele me manda essa foto em seguida. Falei, irmão, nós temos um grupo de estudos aqui no time do Atlético Goianiense, e eu já estou usando o presente que você me deu. Aqui está ele ali no centro, ali com a Bíblia, com o Jorginho, com alguns jogadores ali do Atlético Goianiense, nesse pequeno grupo ali de estudos. E na próxima foto também você vai ver ele em um outro dia, nesse pequeno grupo. O Mateus, hoje em dia, se você entrar no seu perfil ali no Instagram, você vai ver muitas frases motivacionais. Você vai ver o Mateus, ele postando sobre Deus, coisa que ele não fazia. E no ano passado, no mesmo dia do último jogo dele no Juventude, em que o time estava brigando para subir para a primeira divisão, eu entrei no WhatsApp ali, mandei uma mensagem para ele numa sexta-feira, e
Mandei o verso de Josué, capítulo 1, verso 9. Ser forte e corajoso. E aí, o Mateus, eu falei algumas coisas para ele, falou que Deus te abençoe nesse dia, que vocês possam atingir o seu objetivo. E quando eu estava na Missão Caleb, agora em janeiro, que foi quando eles subiram para a primeira divisão, ele me manda uma mensagem, já era 2, 3 horas da manhã, agradecendo ali a mensagem, agradecendo pelas orações, e eles alcançaram ali o objetivo de subir para a primeira divisão. E todos os momentos, todos os dias que eu falo com ele, que eu tenho uma conversa com ele, ele diz que está com saudades, ele agradece a amizade, mas eu posso ter 18 anos de amizade com ele, mas eu creio que a nossa amizade, ela só se fortaleceu no momento que eu decidi ser um amigo de verdade e não uma multidão. Quando nós voltamos para a nossa Bíblia, para essa história em que nós estamos recapitulando, o milagre ele só vai acontecer quando 4 amigos se decidem fazer o impossível e algo impensável por aquele enfermo. Talvez eu esteja falando para alguém aqui que está nos assistindo, que às vezes tem timidez ou passa por vergonha, ou tem medo de falar para alguém sobre o amor de Cristo, ou tem perdido as oportunidades de falar do amor de Cristo, de como Cristo transformou a minha e a sua vida. A história ela continua, e se você notar nas imagens, você vai ver ali Jesus ele olhando ali para cima, no momento em que aquele enfermo ele desce ali pelo telhado. A próxima imagem também vem falando um pouquinho sobre isso, vem trazendo ali a situação, aquele enfermo descendo ali, e no próximo uma frase que Jesus diz para aquele enfermo: filho, os teus pecados estão perdoados. A nossa vida, ela está a um passo de ser transformada, mas para isso acontecer, eu e você precisamos tomar o quê? Uma decisão. Eu convido você a continuar a história. Nós lemos até o verso 5, e nós vamos ler agora do verso 6 até o verso 9. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração: por que fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um que é Deus? E Jesus, percebendo, logo por seu espírito, que eles assim arrazoavam, disse-lhes: por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados, ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? O que é mais fácil para você? E talvez eu ou você nesse momento, nesse dia, nós não temos sido nem a multidão e nem os amigos, mas nós temos sido os fariseus que estavam ali naquele mesmo momento e falando: por que Jesus está fazendo isso? Só Deus pode fazer isso. E as pessoas não entendiam que Cristo era Deus em forma humana. E eles não entendiam qual era a missão de Cristo enquanto esteve aqui nessa terra. Talvez você tenha se questionado e se perguntado em todos esses momentos da sua vida: o que Cristo quer de você? Qual é o propósito de vida que Ele tem mostrado para você? Talvez as pessoas não tenham entendido qual é o real significado de Cristo em nós. E talvez eu esteja falando para você nesse momento que precisa ter um encontro real e significativo com Deus. Assim como aquele paralítico que desceu no seu leito pelo telhado. Eles não mediram esforços para levar um amigo a Cristo. E o que você tem feito? Qual tem sido a sua decisão?
Eu trouxe aqui uma citação, e ela está em um dos livros da autora Ellen White, e ela diz assim: como o leproso, esse paralítico perdera toda a esperança de restabelecimento. Sua doença foi resultado de uma vida pecaminosa e seus sofrimentos amargurados pelo remorso. Por muito tempo, apelara para os fariseus e doutores, esperando alívio de sofrimento mental e físico, mas eles friamente o declararam incurável, abandonando-o à ira de Deus. Os fariseus consideraram uma doença como testemunha do desagrado divino e mantiveram a distância do enfermo e do necessitado. Talvez você tenha tido oportunidades por aí, seja no supermercado, seja na farmácia, seja na fila de um banco. E Deus ele tem te dado oportunidades de pregar do amor de Cristo, de impactar e transformar a vida de uma pessoa. Mas você talvez tenha passado distante dessa pessoa. Talvez você tenha mantido distância. Talvez você tenha sido um desses fariseus. E infelizmente, perdido as oportunidades de pregar do amor de Cristo. Eu convido você a terminarmos essa história nos versos seguintes, verso 10, 11 e 12. E lá diz assim: ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Jesus, naquele momento, ao estar diante de indagações ali dos fariseus, em vez de ele dizer: filho, os teus pecados estão perdoados, ele muda ali a sua frase, o seu diálogo ali com aquele enfermo, e ele diz: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Talvez seja isso que você precisa ouvir na sua vida. Talvez seja de uma forma diferente ou de uma abordagem diferente, mas Deus, ele quer transformar a sua vida. E o verso 12, ele diz assim: então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Você quer ter um encontro real com Cristo? Talvez muitas pessoas tenham tido uma fé emprestada, tenham tido aquela fé superficial, que não tem profundidade. E nesse dia, através de 4 amigos, esse paralítico ele pôde ter um encontro real com Cristo. Porque naquele momento Jesus o ajuda a se levantar. Na próxima imagem, Jesus ele o abraça. E Jesus o despede. E as pessoas ao redor, aquela multidão, que muitas vezes até aquele momento era um problema, começaram a se admirar. Porque eles viram que Cristo ele pode operar milagres na minha e na sua vida. Eu gostaria de encerrar contando uma história. Há 2 anos atrás, eu estava na cidade de Mariluz, fazendo o meu evangelismo do 3º ano, e a imagem a seguir, você vai ver ali o pastor Sidney, que até ano passado ele era o presidente aqui do campo, e ali na foto você vê o Caio. O Caio ele tem 10 anos de idade. E enquanto eu estava ali nos meus 3 meses de evangelismo, todas as sextas-feiras à noite, eu fazia uma classe bíblica ali com os adolescentes da igreja, e comecei a estudar a Bíblia ali com eles. E eu me recordo, logo no início ali, nas primeiras sextas-feiras desse programa, o Caio sempre sentava ali do meu lado e começava a fazer algumas perguntas.
E eu vi que ele estava ali bem interessado. E aí o Caio, numa determinada sexta-feira, ele olha para mim e fala: o que você faz? O que você está fazendo aqui? Por que você vai estar aqui 3 meses? O que você tem que fazer? Eu olhei para ele e disse bem assim: olha, Caio, eu tô fazendo faculdade de teologia e no ano que vem eu me formo, isso foi no ano de 2019, e aí eu vou ser um pastor. Ele falou: tá, mas o que faz um pastor? E aí eu olhei para ele e falei: olha, eu faço visitas, eu ajudo pessoas a ter um encontro com Cristo, a conhecer do amor de Cristo. Eu fico aqui com vocês, com os adolescentes, com o clube de desbravadores. Ele: nossa, que legal, interessante. E aí, os dias foram se passando, nós estávamos às vésperas de um Campuri, o Campuri de 2019, lá em Santa Helena, o herói de 1000 faces. E aí, conversando com o Caio, dia após dia, eu senti nele que ele precisava tomar uma decisão. E eu falei: Caio, você entende que você precisa tomar uma decisão na sua vida? Ele: sim, eu preciso, até porque eu vou participar da oratória lá no Campuri, mas a princípio eu quero me batizar, mas eu não sei se minha mãe vai deixar. Eu falei: não tem problema, eu vou marcar um dia e vou lá conversar com a sua mãe, pode ser? Tudo bem. Marcamos então a data, chegamos ali na casa do Caio, e aí comecei a explicar para a mãe dele não é adventista, tudo ali, como funcionava, o que ele precisava fazer para se batizar. Ela aceitou, e aí comecei a fazer as perguntas ali da ficha de batismo. E aí, preenchendo a ficha, eu olhei para ele em um certo momento e falei: Caio, o que você quer ser quando crescer? Ele olhava para baixo, olhava para o lado, e aí de repente ele olha nos meus olhos e diz: eu quero fazer taiologia. Eu olhei para ele assim, falei: tá, mas o Caio, ele gostava muito de mexer com vídeo ali, mídias, montar videozinhos com fotos, e aí eu achei que fosse algo relacionado a isso. Eu falei: tá, mas a taiologia tem a ver com isso que eu acabei de te falar? Ele: não. O que você está fazendo? Aí eu abaixei minha cabeça, comecei a rir. Eu falei: eu entendi. Você quer fazer teologia? Ele: sim. Eu falei: olha só, Deus seja louvado, Caio, pela sua decisão. O Caio, ele entendeu que ele precisava ser um daqueles 4 amigos. Porque quando ele olha para mim e fala: pastor, daqui a alguns anos, eu quero me preparar para fazer teologia, porque eu quero ajudar os meus amigos a ter um encontro com Cristo. Naquele momento, eu saí de lá e eu fiz uma pergunta para o Caio. Eu falei: Caio, quem é o seu herói? Se hoje nós perguntarmos ali para as crianças, muitas vão falar de diversos super-heróis, Superman, Homem-Aranha, Capitão América, Hulk, e assim vai. Mas quando nós chegamos lá no Campuri de Santa Helena, no ano de 2019, no mês de novembro, onde seria realizado ali o batismo do Caio, ele olhou para mim e falou: pastor, o senhor lembra da pergunta que o senhor fez para mim algumas semanas atrás? Eu: sim. Quem é o seu herói? E ele olhou para mim e falou: pastor, hoje eu sei quem é o herói na minha vida. Hoje eu sei que Jesus Cristo, Ele pode operar milagres na minha vida. Ele pode me ajudar a ser uma nova pessoa. E é isso que eu vou sair e vou falar para as outras pessoas lá fora. Talvez eu tenha falado aqui para você nessa manhã, que precisa tomar uma decisão, que precisa ser um daqueles 4 amigos, que precisa ser como Caio,
que precisa ser uma pessoa diferente, uma pessoa transformada. E talvez o que tem te impedido seja problemas, dificuldades, decisões erradas que você tem tomado na sua vida. Talvez você precisa dar um próximo passo, subir um degrau na sua vida espiritual. E talvez eu esteja falando para alguém que ainda precisa passar pelo batismo. Talvez você tenha se relutado. Não, mas nós estamos em meio a uma pandemia. Não é o momento. Não é agora. Talvez lá para frente. Talvez quando terminar tudo isso. Eu gostaria de falar uma coisa aqui para você nesse momento. Talvez amanhã possa ser tarde demais. Talvez quando essa pandemia terminar, isso, em vez de melhorar, possa se tornar ainda pior. Talvez o amanhã, ou mais tarde, ou depois, possa se tornar um problema na sua vida. No livro de Hebreus, nós encontramos ali um apelo que diz: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Eu apelo para você nessa manhã, dizendo que você precisa tomar uma decisão na sua vida. Seja de ser uma pessoa melhor, seja de aproveitar as oportunidades lá fora e pregar do amor de Cristo para as pessoas e de contar como Ele tem transformado a sua vida. Talvez seja também para você tomar uma decisão de batismo. Eu não sei, eu não conheço você, mas saiba que Deus sabe todas as coisas e Ele conhece o que vai no seu coração. Nesse momento nós vamos ouvir uma mensagem musical. E enquanto a minha esposa canta, eu gostaria que você tivesse a sua conversa com Deus. Eu gostaria que nesse momento você tirasse todos os problemas e tudo aquilo que tem te afastado de tomar essa decisão ao lado de Cristo. E você pudesse conversar com Ele, falar de qual tem sido os seus problemas, as suas dificuldades, porque é somente Ele que pode transformar a minha e a sua vida. E no fim, eu convido você para fazermos uma oração pela sua decisão nesta manhã. Que Deus te abençoe. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais vosso coração. Essas são palavras do Espírito de Deus, que outra vez você ouviu. Não resista mais ao convite. Nos braços de Jesus cabemos todos nós. Ele nos restaura com o toque de suas mãos. Mas qual será sua decisão? Pra toda culpa e dor, Jesus tem a cura. Para quem quer viver, Ele é o pão. Pra qualquer sofrida alma, Ele traz a paz. Pra quem nada tem, Ele tudo é.
convite. Nos braços de Jesus cabemos todos nós. Ele nos restaura com o toque de suas mãos. Mas qual será sua decisão? Pra toda culpa e dor, Jesus tem a cura. Para quem quer viver, Ele é o pão. Pra qualquer sofrida alma, Ele traz a paz. Pra quem nada tem, Ele tudo é. Pra toda culpa e dor, Jesus tem a cura. Para quem quer viver, Ele é o pão. Pra qualquer sofrida alma, Ele traz a paz. Pra quem nada tem, Jesus Cristo é tudo. Pra quem quer viver, Ele é o pão da vida. Pra quem quer viver, Ele é o pão. Eu não sei qual foi a sua decisão, mas lembre-se, esse é o momento. A nossa salvação é agora, é hoje. Que Deus ele possa te abençoar. Que Deus ele possa estar com você em todos os dias da sua vida. Porque a nossa vida, ela é feita de escolhas. E eu te convido a escolher a Cristo todos os dias da sua vida. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Vamos orar? Querido e grandioso Deus, muito obrigado, Senhor, por falar ao nosso coração, à nossa mente nesta manhã. Muito obrigado por se fazer presente, onde quer que esteja cada uma das pessoas que participou deste culto online. Esteja tocando o coração de cada uma delas. Esteja fortalecendo a vida de cada uma delas. E se ainda é preciso tomar uma decisão, que o Senhor possa estar com cada pessoa, para que ela possa entender qual é o propósito de Deus nas nossas vidas. Nos fortaleça, Senhor, perdoe os nossos pecados. E tudo isso nós fazemos em nome e por amor de Cristo Jesus. Amém. Amém. Tenha um ótimo dia. Que Deus os abençoe.